A ideia não é ser um aulão muito longo também, é porque essa P2 é só o capítulo 4, e esse capítulo 4 é só flexão, assim, não tem muito segredo. Vocês precisam dominar alguns conceitos que eu vou passar aqui. Vou dar uma resumida primeiro na matéria e depois vou mostrar alguns exercícios, assim, que podem cair. Esse capítulo 4 acho que é o mais manjado, assim, tipo, dificilmente vocês vão ver algum exercício muito diferente do que tá aqui e do que tá na minha lista. Na lista eu ainda coloquei alguns que, tipo, são um pouco diferentes, pra caso ele resolva inovar um pouco, mas, assim, se vocês souberem fazer a lista 4, vocês estão bem suave pra prova. E, bom, enfim, como eu comentei, esse capítulo 4 ele fala só sobre flexão. E flexão é quando você aplica um momento, assim, do lado da viga, ela dá uma entortada, assim, e esse momento aqui ele vai gerar tensões internas na viga. No caso, uma parte da viga vai comprimir, a outra parte vai tracionar, e vai ter uma região no meio dela que não vai sofrer nem tração nem compressão. E a expressão para essa tensão, em função desse momento fletor, a gente pode achar por isso aqui. Ela seria esse momento fletor vezes y. Então, olhando para essa figura aqui de cima, a gente tem esse momento aplicado em z. A gente tem um mz aqui. Esse mz ele vai comprimir a parte de cima aqui da viga e vai tracionar essa parte aqui de baixo. E a equação para essa tensão gerada por esse momento, ela é o momento vezes y. Então, se eu quiser saber a tensão num pontinho A aqui, eu multiplico esse YA na fórmula e eu divido pelo momento de inércia da seção que eu estou avaliando. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma seção retangular, né? Eu pego o momento de inércia dessa seção em relação ao eixo que o momento está sendo aplicado. Então, aqui eu tenho um momento em Z e um momento de inércia também em relação a esse mesmo eixo, que é sempre em relação ao centroide dessa área também. E a expressão para a tensão gerada por esse momento é só isso aqui, my sobre i. E geralmente a gente também vai ter uma carga de compressão ou tração, então a gente soma um F sobre A. Mas eu vou mostrar mais para frente depois como fazer isso. E, bom, vocês precisam saber essa relação para tensão nesse capítulo. E é bom saber uma relação também para o raio de curvatura dessa viga, né? Porque quando a gente aplica esse momento, essa viga vai dar uma entortada, né? Porque a parte de cima aqui comprime, a parte de baixo traciona. E a gente vai ter um raio de curvatura. E às vezes, em algumas questões, ele meio que fornece esse raio aqui e você tem que calcular as tensões a partir disso. E esse raio é dado por essa expressão. Então, o raio é o inverso da curvatura. Aí vocês vão ler no capítulo 6, mais pra frente, que essa curvatura é a segunda derivada meio que do y aqui, em função de x, mas enfim, vocês não precisam saber disso aqui agora. E esse raio, ele é o módulo de elasticidade da minha viga. Então, quanto mais rígida for essa viga, né, quanto mais duro for esse material, menor vai ser esse raio, menos ele vai curvar, né? Quanto maior for o momento de inércia também, maior vai ser esse raio. E ele é inversamente proporcional ao momento que eu estou aplicando. Então, quanto maior for esse momento, mais essa barra vai fechar assim, né? E menor vai ser esse raiozinho de curvatura aqui. E outra coisa que vocês precisam saber também é sobre o cálculo do momento de inércia. A princípio, assim, vocês têm que memorizar alguns momentos de inércia. Vocês poderiam calcular na mão, parece integral aqui, mas o ideal é que vocês decorem, tipo assim, momento de inércia para retângulo, círculo, semicírculo, essas coisas. E vocês precisam saber como deslocar esse momento de inércia que vocês sabem em relação a um outro eixo, caso o centroide da seção não seja no centroide da geometria que vocês sabem, assim, tipo, às vezes você tem um retângulo e um semicírculo aqui em cima, sei lá. E o momento de inércia que vocês vão ter que calcular
é sempre em relação ao centroide da seção. Então, às vezes vocês sabem o momento de inércia para esse semicírculo, que vai ser em relação ao centroide do semicírculo aqui, e vocês sabem o momento de inércia para o retângulo em relação ao centroide do retângulo. Só que vocês precisam jogar esse momento de inércia para o centroide da figura toda para calcular o momento de inércia total, que é sempre em relação ao centro de área dessa figura aqui. E aí, para fazer isso, vocês usam o teorema dos eixos paralelos, que diz que o momento de inércia para um eixo deslocado em relação ao eixo centroidal da área vai ser o momento de inércia em relação ao eixo centroidal mais a área dessa figura vezes uma distância ao quadrado. Então, por exemplo, nessa geometria meio aleatória aqui, se eu sei o meu momento de inércia em relação ao centroide dela, para eu calcular o centroide em relação ao eixo deslocado aqui, eu pego esse centroide que eu já sei e multiplico pela área dessa figura toda vezes a distância ao quadrado entre os eixos aqui. Aí aqui embaixo eu só coloquei uma deduçãozinha para achar o raio de curvatura de uma viga em função daqueles parâmetros que eu tinha comentado anteriormente, né, do módulo de elasticidade, do momento de inércia e momento fletor, que é basicamente só vocês relacionarem. Vocês não precisam saber isso, mas é legal ter mais ou menos essa noção do que a gente faz para chegar nesse raio, né? A gente olha basicamente para esses dois arcos aqui. Esse arco aqui em amarelo seria o arco meio que da linha neutra, onde você não tem tensão, então ele não vai se deformar. O arco de cima aqui comprimiu e o arco aqui de baixo tracionou, né? Então, o comprimento desse arco aqui no meio é o comprimento inicial da viga, aí o comprimento aqui em cima, ele deu uma reduzida por conta da compressão, e aí você só relaciona esse arco com esse raio aqui, com esse arco e esse raio, que é o raio total menos essa altura da viga aqui. E aí, bom, enfim, desenvolve essa conta, você consegue relacionar o tanto que isso aqui diminuiu pela tensão que isso aqui gera, enfim, e aí você chega nessa relação. Mas vocês não precisam saber essa dedução não, eu coloquei mais de curiosidade mesmo, assim. E aí, aqui eu coloquei os principais conceitos que vocês precisam saber, de forma bem resumida, assim, para esse capítulo. Então, aqui, vocês precisam saber como que um momento fletor gera tensão, que é, no caso, multiplicando esse momento pela altura, dividido pelo momento de inércia da área que a gente está avaliando. É importante vocês saberem essa fórmula para o raio de curvatura ali, que é proporcional ao módulo de elasticidade vezes o momento de inércia da área ali, dividido pelo momento que a gente está aplicando. Aqui eu coloquei o momento de inércia para um retângulo, que geralmente é o mais comum, né? BH ao cubo sobre 12. Mas é legal dar uma olhada também no momento de inércia para semicírculo, às vezes cai, ou triângulo, enfim. Essa fórmula aqui para o momento de inércia deslocado, né? Para um eixo que não passa pelo centroide, é importante saber também. Porque às vezes, por exemplo, a seção que o cara dá é tipo um retângulo, dois retângulos juntos, né? Aí o centroide da seção não está no centroide dos dois retângulos, aí vocês têm que aplicar essa fórmula aqui, né? E aqui, essa expressão é para a força que essa tensão está gerando. Eu vou resolver uma questão usando ela depois, mas é bom vocês terem essa consciência que às vezes o Júlio pede para calcular a força resultante em uma determinada área assim, da seção. E é só vocês integrarem aqui essa tensão, né, nessa área, né? E a equação para linha neutra. Por definição, linha neutra é onde você não está tendo tensão. Então vocês vão chegar numa expressão para tensão, aqui, em função do momento de inércia, enfim. E aí vocês só igualam essa expressão a zero e vocês vão chegar numa equação de x e y, que vai dar a equação da reta, né, da linha neutra. Então às vezes ele pede para calcular a linha neutra, mas não tem segredo, vocês vão calcular a tensão, e no final vocês só igualam essa tensão a zero,
e, enfim, rearranja ali a equação para chegar numa equação para reta, né? Aí, bom, o primeiro exemplo que eu queria dar aqui, falando agora sobre as questões, é um exemplo bem típico, tipo de questão. Às vezes ele inclui mais forças do que só essa aqui, mas o raciocínio é análogo. E, bom, é basicamente uma viga aqui, seção retangular. Você tem uma força aqui aplicada num ponto que está deslocado em relação ao centroide dessa área. E aí essa força ela vai gerar tanto compressão, que a gente está acostumado a ver nos outros capítulos, né? Só que ela também vai gerar momento fletor no eixo Y e no eixo Z. E aí esses momentos também vão gerar tensão em alguns pontos. Então ele vai dar uma geometria assim, vai pedir para calcular uma tensão no ponto A, por exemplo. E, enfim, a partir da posição dessa força F e da intensidade dela, vocês têm que saber calcular a tensão no ponto A ou no ponto B. E depois calcular uma equação para a linha neutra. Aí como é que a gente faz isso? Ele vai dar aqui uma posição que essa força F está sendo aplicada. Então ela vai estar deslocada aqui um Z0 e um Y0. Então, só redesenhando essa seção aqui. Eu vou desenhar de frente. Essa força F está aplicada aqui. Estou vendo de frente essa vista, né? Ela está deslocada um Z0 aqui e um Y0 aqui. Isso aqui é a mesma coisa do que a gente assumir que essa força está sendo aplicada no centroide da viga, chamando esse ponto G aqui. A gente pode dizer que essa força F está sendo aplicada aqui, e você ainda tem momento tanto em Z quanto um momento aqui em Y. Porque é como se essa força, quando ela está deslocada aqui um pouco em Z, ela meio que aplica um momento aqui. Ela está apertando mais esse lado aqui do que esse lado aqui. Então a gente pode reescrever ela como sendo uma força aplicada no centro e mais um momento aqui que está tensionando essa parte da direita e tracionando a parte da esquerda, que é esse MY. Só que como ela está deslocada para cima também, ela gera também um MZ aqui no caso. O M, você vê o sentido do M pela regra da mão direita, né? Aqui a gente teria o MZ, aí pelo dedão, né? Você pega o momento assim, você bota a sua mão aqui assim, e o dedão tá apontando no sentido do MZ, né? E bom, isso aqui, esse MZ porque o F está deslocado aqui para cima. Então, sem a laranja mesmo. Esse MZ seria Y0 vezes essa força. E o MY seria essa força vezes Z0, né? E aí, como é que fica a expressão para tensão em qualquer ponto dessa viga? Tensão normal em relação ao eixo X, né? A tensão em relação ao eixo X. Seria essa força de compressão, F, então menos F sobre a área, seção transversal aqui, mais, vou botar aqui na real mais ou menos, porque a princípio a gente não sabe ainda o sentido, M Z vezes Y sobre Z. De onde vem esses coeficientes aqui, né? Porque
que eu sei que é o y que está multiplicando o mz? Se eu for olhar aqui, esse mz, né, o momento está em relação a esse eixo z aqui, ele está comprimindo essa parte de cima aqui da viga, está tracionando essa parte de baixo. Então, esse eixo aqui de cima é o eixo y, né? Então, quando eu vario o meu y, eu estou variando a minha tensão gerada pelo mz. Em y igual a zero, aqui no meio, o mz não gera tensão. À medida que eu vou subindo aqui meu y, eu comprimo a barra, e à medida que eu desço no meu y, eu traciono. Então, essa tensão gerada pelo mz varia com y. Né? Então, multiplico aqui na fórmula. E aí, mais ou menos, my, cadê my vezes z sobre iy. O i, ele vai ter sempre o mesmo sentido do momento, tá? E aí, de novo, aqui, como que eu sei que é o z, eu vejo aqui que o my está comprimindo o lado direito da barra, tracionando o lado esquerdo. Então, e aqui no meio é zero. E esse eixo aqui é o eixo z. Então, conforme eu aumento o meu z, conforme eu vou variando o z, eu vario a tensão gerada pelo momento y. Né? Então, o my multiplica z aqui nessa expressão. E aí vocês vão saber também como achar o sentido, né? O momento aqui eu já determinei. Eu gosto de botar o momento em módulo, tá? O Júlio geralmente adota um sentido para o momento, mas... enfim, vou explicar o que eu acho mais simples aqui. Vocês vão olhar para o momento aqui. Meu momento, essa força está deslocada aqui para a direita, meu momento está nesse sentido. Então ele está comprimindo o lado direito, tracionando o lado esquerdo. Ou seja, e tração tem sempre sinal positivo, compressão é sempre sinal negativo. Então, aqui, desse lado esquerdo, esse MY está tracionando. Ou seja, para um Y positivo, o MZ gera uma tensão positiva. Caralho, aqui eu falei Y em vez de Z. Peraí. Tô olhando pro MY aqui. Para um Z positivo aqui, nesse eixo, Z positivo, o meu MY gera uma tração, certo? Então, para o meu Z positivo, o resultado dessa expressão tem que dar positivo, porque vai estar tracionando. Então aqui eu coloco o sinal de mais. E se na minha expressão o Z é negativo, que eu quiser calcular a tensão num ponto que está aqui, por exemplo, com Z menor que zero. Eu vou substituir esse Z negativo. A conta, o momento eu sempre boto em módulo. Aí essa conta toda vai dar negativo. Que faz sentido, porque o MY aqui está comprimindo esse lado da barra. E aí o mesmo raciocínio para o MZ aqui. Então a gente vai ver. Quem que é MZ? Esse laranja aqui. MZ está comprimindo onde Y é positivo. Está comprimindo esse lado de cima onde Y é positivo. Então, onde Y é positivo, esse resultado tem que dar negativo, porque eu vou estar comprimindo. Aqui eu coloco o sinal de menos. Vocês têm alguma dúvida dessa parte aqui? De como determinar esse sinal? Ou está claro? Esse momento, no caso, eu estou colocando sempre em módulo. Tá? Bom. Tá. Aí, essa expressão final para a tensão no eixo X, para qualquer ponto dessa área aqui, seção transversal. Então, se eu quiser saber a tensão no ponto A, por exemplo, eu só substituo as coordenadas do ponto A. Então, pega essa tensão normal em X, ponto A,
eu vou botar aqui menos f sobre a, isso aqui não muda independente do ponto, menos mz, eu já vou substituir pela expressão aqui, né? mz é o y0 vezes f, vezes y do ponto A, esse y aqui, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo z, que é o mesmo eixo do momento. Aí mais o meu my, que eu pego daqui, que era o f vezes z0. Eita. F z0 vezes z do ponto A, dividido pelo momento de inércia em relação ao y. Pronto. Aí, substituindo os valores aqui, eu acho minha tensão para o ponto A. Aí, ele quer a linha neutra também, a equação da linha neutra. Eu sei que eu cheguei nessa expressão aqui para tensão em qualquer ponto da viga. A linha neutra, por definição, é onde eu não tenho tensão. Então, eu só igualo essa expressão que eu achei para tensão normal na viga a zero. Então, eu quero que a minha tensão no eixo x seja zero. Eu quero saber onde que isso acontece. Então, substituo por essa equação aqui. Menos, vou botar o bagulho já. Menos y0f y sobre z mais f z0 z sobre y. Aí eu posso rearranjar isso aqui e eu chego numa relação entre y e z, uma equação de uma reta, né? Eu vou ter que, tipo, y função de z vai ser, sei lá, uma constante mais z vezes alguma coisa. Chegar numa equação de uma reta, normal. Só rearranjando isso aqui, mas aí não tem muito uma especificação de, tipo, como você tem. E aí, bom, é isso. Alguma dúvida dessa parte aqui? De achar a linha neutra ou de calcular a tensão? Opa, licença, eu teria uma dúvida, assim, se não for nenhum problema. Não, pode falar. Quando você falou ali na tensão no eixo X, que o menos F sobre A não muda, no caso, o menos F seria por causa que está contrário ao eixo X ali, né? Está tudo estando como... Então, não exatamente. Tipo, esse menos f é porque está comprimindo, na real. Mesmo se eu tivesse adotado o x para outro lado, eu teria que botar menos aqui. Entendi. Certo. Muito obrigado. Nada. Mas alguém tem dúvida dessa parte aqui? Tá. Bom, o segundo exemplo que eu peguei aqui é um exemplo clássico de, tipo, questão em que ele já dá o R para vocês. Então vocês vão ter que usar essa relação do R com o momento de inércia da viga, enfim, para saber o momento que está sendo aplicado. Então, ele dá tipo um tubo aqui reto que foi enrolado várias vezes e acabou ficando do jeito que está nessas imagens aqui. Não sei se dá para enxergar direito, mas é como se você tivesse um tubo que foi enrolado várias vezes aqui assim. E aí você tem que saber, por exemplo, a tensão tá agindo nesse tubo. Vendo de cima aqui assim, uma imagem meio de cima, você teria meio que um círculo aqui, com a espessura do... Jesus. Enfim, aqui esse tubo.
e você tem um raio, que ele foi entortado, assim. E aí a gente usa aquela relação que eu tinha mostrado antes. A gente sabe que esse raio ele é proporcional ao módulo de elasticidade desse material, ao momento de inércia da área transversal desse material, dividido pelo momento que eu estou aplicando. Tá? Então, ele pode pedir para calcular a tensão, por exemplo, num ponto mais extremo aqui. O que está acontecendo? Essa parte interna aqui meio que foi comprimida e essa parte externa aqui foi tracionada, né? E essa região aqui no meio não sofreu tensão. Então, é como se você tivesse tipo, não dá pra ver direito, mas deixa eu expandir isso aqui. Você comprimiu uma parte, tracionou outra parte. Essa parte em azul e comprimiu essa parte em vermelho. E a equação para essa tensão é aquela normal. M vezes esse eixo aqui, vou chamar de Y. No caso, esse eixo Y aqui. Então essa tensão, ela varia com essa distância, né? M vezes Y dividido pelo momento de inércia. Esse M a gente pode substituir nessa fórmula aqui. A gente tem o raio nessa questão, ele deu, por exemplo, aqui o diâmetro. Então, isolando o M aqui, vai ser o módulo de elasticidade desse material, o momento de inércia da seção, dividido pelo raio, que é a metade do diâmetro. E aí eu posso substituir isso aqui na equação da tensão. Não tem segredo aqui. Pego esse M, boto EI D sobre 2 vezes Y sobre I. E aí quem que é esse Y? É esse Y aqui, ele é sempre em relação ao centroide da seção. Que aqui está muito pequenininho para ver. Mas ampliando aqui essa seção, eu sei que na parte mais externa do tubo, eu estou tracionando, na parte mais interna do tubo aqui, estou comprimindo. Então, se ele quiser a máxima tensão de tração, por exemplo, eu pego... Esse vai dar na mesma aqui no caso, porque vou considerar que é uma seção circular aqui, assim. Com uma espessura E. Né? Então, essa distância aqui seria E. Né? Que é essa espessura aqui. E. Tá? Então, se eu quiser a tensão máxima, eu substituo meu Y por E sobre 2. Aqui não está muito simétrico, mas era para isso aqui ter ficado na metade. E sobre 2 e E sobre 2. Certo? Então, tensão máxima vai ser EI vezes, estou substituindo esse Y por E sobre 2 dividido por D vezes I. Multiplica por 2 aqui, corta umas paradas. Aí chega nisso aqui no final, eu acho. Bom, se Deus quiser. Então, a tensão máxima que a gente achou para esse material que foi entortado assim, vai ser o módulo de elasticidade desse material, vezes a espessura dele,
dividido pelo diâmetro, que o diâmetro total, né, que a gente entortou. Então, é o dobro do raio aqui de curvatura. Tá? Aí é isso. Essa questão, às vezes ele dá esse tipo de questão, mas vocês têm que saber só essa relação aqui e relacionar isso com a tensão também. Alguma dúvida desse tipo de questão aqui? Tá. Deixa eu confirmar se está tudo. Cara, acho que é isso mesmo. Tá. Aí outra questão que pode cair é a questão de gráfico. Vocês já viram um pouco nos outros capítulos. E é literalmente a mesma coisa, só que agora com flexão, né? Ele vai dar um gráfico para vocês acharem aquele fator K em função de, sei lá, R sobre D, nesse caso, pode ser que seja Hzão sobre Hzinho. Enfim, tem que ver no gráfico na hora lá, mas aí o gráfico vai ser uma coisa assim, o Rzinho sobre... Enfim, depende do gráfico, eu não lembro exatamente, mas aí como que vocês relacionam esse K para achar a tensão? Ele vai querer a tensão nessa estrutura aqui. Vocês usam essa mesma expressão, que tensão vai ser esse momento que eu estou aplicando aqui na ponta. Vezes, nesse caso, esse momento ele está comprimindo a parte de cima, tracionando a parte de baixo. Né? Então ele está variando em função de um eixo que eu vou chamar de Z aqui. Vou botar um eixo Y aqui, que seria o eixo do momento. Então, é um MY vezes Z dividido por Y. Tá? Aí, só que como eu tenho um raio de adoçamento, eu tenho que multiplicar essa tensão por um fator K. Né? E esse fator K eu vou tirar do gráfico, em função da geometria dessa questão. E aí é isso, não tem muito segredo. Nesse caso, nessa questão, ele vai dar uma parte maior e uma parte menor. Esse momento de inércia, o ideal é que vocês considerem em relação à área menor aqui, que é onde vai ter mais tensão. Tipo, vocês poderiam considerar por aqui também, nessa área aqui, né? Dessa parte maior. Mas a tensão, o ideal é que você sempre calcule em relação à parte mais crítica, que nesse caso é onde o momento de inércia é mínimo. Né? Menor momento de inércia você vai ter maior tensão. Então, todas essas informações vocês calculam em relação a essa parte menor. Então, o Z, coloca esse Z aqui. Ah, mas o Z seria maior se fosse aqui nessa seção. Então, teria uma tensão maior. Mas o Y nessa seção seria bem maior do que esse aumento que a gente tem do Z. Então, no final das contas, a tensão ficaria maior nessa região. E aí, então, é isso, tipo, ele vai dar nesse tipo de questão, ele vai dar um momento, vai dar a geometria aqui, vai dar esse gráfico, e aí vocês substituem nessa fórmula para achar a tensão nesse material. Alguma questão aqui nesse tipo de problema? Tá. Passar para o próximo aqui. Esse tipo de questão não é muito comum de cair. É uma questão em que, tipo, ele vai dar um momento
em Z e um momento em Y, às vezes só um momento em Z, enfim, e vai pedir para vocês calcularem a força que esses momentos estão gerando só numa determinada área aqui. E aí, vocês usam a expressão que eu tinha mostrado lá em cima, bem rapidinho, que tipo, a força... Tipo, peraí. A gente sabe que a tensão é força sobre área, ou dF sobre dA. Aí a gente pode meter, tipo, integral de dF. Não, peraí, vou botar. Tensão dA é dF. Então, a força total numa determinada região vai ser a integral desse dFzinho, que é a integral da tensão no som da área. Aí a tensão a gente vai achar daquele mesmo jeito que a gente tinha achado antes. Então, tensão, o eixo X, no caso, seria um eixo furando o quadro aqui, né? Tensão X seria mz vezes y sobre z. Calma aí. Tá, vou botar um mais ou menos aqui na frente. Aí vezes my vezes z sobre y. Aí vocês integram isso. A gente tem que primeiro achar esses sinais também, né? Vamos considerar que a gente tem um my aqui e um mz aqui. Pela regra da mão direita, esse my está comprimindo tudo que está aqui para cima, né? Eu coloco meu dedão no sentido do my e para onde os meus dedos estiverem apontando, ele está comprimindo. Então ele vai comprimir essa região, vai tracionar a parte de baixo. Então, em Z positivo, a tensão gerada por esse my é negativa, certo? Porque eu estou comprimindo aqui em cima. Então, aqui, em Z positivo, aqui, toda essa região, o meu my vai comprimir. Então, Z positivo, isso aqui tem sinal negativo. E para o MZ é a mesma ideia. O MZ está nesse sentido, né? Pela regra da mão direita. Essa regra da mão direita, no caso, é tipo assim, né? Você mete a mão aqui. Os dedos estão apontando e tipo a palma da mão apontando para a tela. E aí para onde os dedos estiverem apontando, isso aqui está comprimindo. Então, tipo, esse MZ vai estar comprimindo toda essa parte aqui e tracionando do outro lado. Então, em Y positivo, meu MZ está tracionando, certo? Em Y positivo aqui, resultado tem que dar positivo, que está tracionando. Aí eu substituo essa expressão nessa integral. Então a força vai ser, aqui no caso seria uma integral dupla em função de y e z. Então, 0 até o y final. Zero até o z final, eu meto aqui substituo a expressão da tensão aqui.
Mas aqui, nesse caso, eu teria que separar em duas seções essa integral. Não poderia resolver de forma direta assim? Porque eu tenho, tipo, duas regiões distintas aqui, né? Eu teria que separar uma área 1 aqui e numa área 2 aqui. Aí, para a área 1, meu F1 seria... Então, o Y está variando de... Peraí, vou botar uns valores aqui. Isso aqui B. Essa parte aqui H, sei lá. Então, para essa área 1... Eita, caralho. Um é o outro. Tá, para a área 2 aqui, essa em azulzinho. Meu Y está variando de B menos H, né? Ele começa nessa distância aqui. Então, B menos H e vai até B, né? Começa aqui, vai até aqui. Vai até B. E o meu Z está variando Hzão, Bzão. Meu Z está variando de essa altura aqui, que é Hzão menos Bzão, até Hzão, né? E aí, substituo a expressão MZ, Y e Z menos MY, Z sobre Y, dz dy. Tá. Aí, para a área 1, a mesma coisa. Meu F1 vai ser uma integral que vai agora de 0 até B menos H. Não, H menos B. E o meu Z... Oh, caralho, eu fiz o contrário. Não, foda-se, eu vou meter o... Tá. E o meu Y varia de 0 até Bzinho menos Hzinho. Aí substituo a expressão aqui. MZ, não sei o que. E YZ sobre Y. Agora tem que colocar o contrário, né? DY, DZ. Que o DY é só por aqui, DZ é separado aqui. Tá. E aí a minha força total é a soma dessas duas forças. F1 mais F2. Tá. Alguma dúvida dessa parte aqui? Tá. Tem um outro tipo de questão que geralmente cai também. É mais comum de cair do que essa de força, tá? Que é... Ele vai dar tipo uma viga
com vários materiais diferentes, tipo o que está aqui, no caso, isso aqui seria uma viga aqui assim, com tipo vários materiais diferentes, que está tipo sofrendo um momento aqui. Um aqui Z, Y, X, foda-se. Tá. Aí no caso, olhando para a figura aqui, seria Z e Y aqui para cima. Aí como é que a gente calcula? Ele vai dar uma viga assim com vários materiais diferentes. Ele vai pedir para a gente calcular a tensão, sei lá, máxima no aço ou tensão máxima no latão, por exemplo. E aí a gente precisa primeiro calcular o momento de inércia dessa viga por uma viga equivalente, que a gente costuma chamar. Então você vai meio que converter todos esses materiais para um mesmo material e vai calcular o momento de inércia de tudo isso junto. Porque você não pode calcular o momento de inércia do jeito tradicional com vários materiais diferentes. Você tem que converter tudo para o mesmo e aí você calcula o momento de inércia lá. E para converter de um material para o outro, você precisa saber o módulo de elasticidade de cada um deles. Então, ele vai dar aqui o módulo do aço, o do latão e do alumínio. Aí vamos supor que eu quero converter tudo para aço. Eu tenho essa viga aqui assim. E eu vou converter tudo para esse material que está aqui fora. A gente basicamente multiplica por um fator, que é uma relação entre esses módulos de elasticidade. E aí essa viga vai ficar um negócio tipo assim. Como o aço é meio que o mais duro, o material mais duro aqui dentre os três, quando eu transformo a viga para aço, transformar tudo como se fosse de aço, eu meio que reduzo essas seções aqui dos outros dois materiais. E essa redução de seção é proporcional a essa relação entre os módulos de elasticidade. Então, eu tenho um comprimento inicial aqui, que vai se manter no aço, porque eu estou convertendo tudo para aço. E no latão, esse comprimento vai passar a ser Li vezes um N. Um N que relaciona o latão com aço. Então, latão, aço. Esse N, no caso, seria o módulo de elasticidade do latão dividido pelo módulo de elasticidade do aço. Então, como o latão é meio que mais molinho que o aço, quando eu transformo tudo em aço, é como se eu tivesse uma viga menor, assim, menos larga. E a mesma coisa para o alumínio, só que numa escala diferente. O L aqui o novo comprimento do alumínio vai ser o comprimento inicial vezes esse N do alumínio com aço. E esse N do alumínio com aço é o módulo de elasticidade do alumínio dividido pelo módulo de elasticidade do aço.
Então isso aqui vai dar, sei lá, 0,5. Então esse comprimento aqui da região alumínio, tá, esse aqui. O comprimento do alumínio vai reduzir pela metade, né? E aí agora eu calculo o momento de inércia dessa viga toda estranha aqui, em relação ao centro dessa viga, que vai passar aqui. Então agora eu calculo o Z dessa coisinha. Aí, o que eu tenho? Vou botar um... Eu vou dizer que todo mundo aqui tem uma espessura Hzinho. Então, o momento de inércia dessa viga toda vai ser uma soma do momento de inércia desses retângulos mais da ponta, com o momento de inércia desses retângulos aqui, e o momento de inércia desse retângulo do meio. O somatório desses momentos de inércia aí. Aí se eu for pegar o momento de inércia do alumínio, que é o mais simples aqui. Como é um retângulo, né? A gente usa a expressão BH ao cubo sobre 12. Nesse caso, B é a medida paralela com o eixo, que a gente está calculando o momento de inércia. Então, nesse caso, B seria essa distância aqui, que é o comprimento inicial vezes o N. Então, esse LI vezes N do alumínio com aço, vezes H. H seria essa distância, que é o próprio Hzinho que eu coloquei aqui em cima. Aí, né? Essa distância aqui. Vai ficar H ao cubo sobre 12. Esse é o mais simples, porque ele já está, o centroide desse retângulo já está no próprio eixo que a gente está querendo calcular, o momento de inércia. Então, agora calculando para o verde aqui. Essa área 2. A gente calculou para 1 aqui. Para 2 seria BH ao cubo sobre 12 mais a área vezes D ao quadrado. Tem que aplicar o teorema dos eixos paralelos, porque eu tenho uma seção deslocada aqui. O centroide dessa seção está deslocada em relação ao centroide do eixo aqui que eu estou querendo calcular. Então, isso aqui vai ficar B, essa distância aqui, paralela ao eixo, seria o comprimento inicial vezes o N, aqui. Li vezes N do latão com aço, vezes H ao cubo sobre 12, mais a área desse retângulo, que é L N do latão com aço, vezes H, vezes a distância ao quadrado. Então, seria a distância do centroide desse retângulo para o eixo da viga toda. Esse D aqui. Esse D é o próprio H, né? Que é tipo H sobre 2, H sobre 2, enfim. Então, esse D ao quadrado aqui seria H ao quadrado. Aí, a expressão para o momento de inércia do latão fica isso aqui. E o momento de inércia para os retângulos do aço lá na ponta fica... Eu uso essa mesma expressão de cima aqui, para o eixo deslocado. Então, a base do latão fica LI,
vezes H ao cubo sobre 12 mais a área desse retângulo, L vezes H, vezes esse D aqui ao quadrado. Esse D seria 2H, né? Tenho meio H, meio H, meio H e meio H até aqui. Então, 2H ao quadrado. E aí o momento de inércia da viga toda é só somar tudo. Somatório desses 3 bagulho aí. Tá? Aí para calcular a tensão, vocês têm que multiplicar pelo fatorzinho lá de novo. Então, como aqui eu estou calculando tudo para o latão, meu momento de inércia, não, tudo para o aço, quer dizer, meu momento de inércia para o aço, quer dizer, minha tensão para o aço vai ser, ele deu o momento fletor, my sobre i, esse i que a gente calculou para o eixo z, né, em relação ao aço. Então, eu multiplico essa tensão por um K, quer dizer, pelo N, né? No caso da tensão para o aço, esse N é 1, né? Que a gente calculou em relação ao aço, esse momento de inércia. Para o alumínio, fica mz vezes y sobre z vezes o N do alumínio. E para o latão a mesma coisa. Latão mzy sobre z vezes N do latão. Deixa eu confirmar. Alumínio. Acho que faz sentido. Tá. Então, aí, por exemplo, ele quer a tensão máxima em cada um dos 3 materiais. O Y que vocês substituem, o Y para o alumínio, que esse material é azul, seria H sobre 2, que é essa regiãozinha de tensão máxima no alumínio, né, que está mais longe do eixo. Para o latão, seria essa distância aqui, que é H sobre 2 mais H. E para o aço, o Y que vocês têm que substituir é essa distância toda aqui, que seria 2H mais meio H. Tá? Aí substitui aqui e vocês vão achar as tensões aí. Tá? Vocês têm alguma dúvida nesse tipo de questão aqui? Com vários materiais diferentes? Tá. Bom, tem uma última variação de exercício que eu queria passar para vocês, que talvez caia também, que é quando o cara dá tipo um troço assim. Tipo um anel com uma parte quebrada aqui. Ele dá que está sendo tracionado aqui. Pode ser qualquer estrutura, na real. Mas vou dar um exemplo para um anel assim. E aí ele pede para calcular a tensão nessa região que não foi rompida. Então esse tipo de questão seria, por exemplo, você tem uma corrente aqui assim, segurando alguma coisa,
Aí uma das correntes rompeu um lado dela aqui. E aí você quer saber a tensão que vai ficar do outro lado da corrente. É tipo o que está acontecendo aqui, só que mais ampliado, né? Rompeu um dos lados, eu quero saber como altera a tensão aqui do outro. E aí, nesse tipo de questão, a gente vai fazer um corte aqui na seção, que a gente quer saber a tensão, e vai olhar para um corpo aqui só. Por exemplo, vou escolher esse do lado esquerdo. E aí a gente vai ver como são as reações que o corpo do lado direito está fazendo no corpo do lado esquerdo aqui. Então tem essa estrutura aqui, com a bolinha aqui puxando, fazendo uma força F. E aqui eu tenho o corte. Essa estrutura está parada, então a gente tem que respeitar o somatório de força igual a zero e o somatório de momento igual a zero em relação a qualquer ponto. Disso a gente consegue ver que nessa seção vai ter que ter uma força interna aqui. E se fosse só isso, essa estrutura ia estar girando nesse sentido, né? Então, eu também tenho que ter um momento fletor aqui. Nesse sentido, no outro sentido aqui, né? Para que essa estrutura consiga ficar parada. Então, pelo somatório de força interna igual a esse F, pelo somatório de momento, esse momento fletor é igual a F vezes essa distânciazinha D aqui, certo? Tem meio que esse binário aqui, né? F e F, gerando momento num sentido, o momento fletor tem que ser contrário a esse negócio. Aí, a tensão nessa seção aqui vai ser, a gente usa a mesma seção que a gente já estava usando antes. Só que nesse caso a gente tem força e momento fletor, então vai ser um F sobre A mais ou menos esse momento fletor vezes, ó, aqui eu vou dar uma ampliada nessa seção para ficar mais fácil de ver. Nossa, estou com um momento fletor aqui que está comprimindo essa parte de baixo, tracionando essa parte de cima, certo? Então, e além disso eu tenho essa força Fi, que gera uma distribuição, a gente aproxima, né, como se fosse uma distribuição normal aqui assim. Aí tipo a soma das duas tensões, que é o que a gente está achando ali na expressão, vai dar um negócio tipo assim. Certo? Aqui onde eu já tinha tração pelo momento, eu tenho tração também pela força normal. Então eu somo aqui. E aqui eu tinha compressão, mais atração pela força interna. Eu vou reduzir um pouco essa parte compressiva aqui. E vai ficar um negócio mais ou menos assim. Ou seja, a parte que sofre tensão mais crítica é essa parte interna do anel aqui. Que eu estou sofrendo tração, tanto pelo momento fletor quanto pela força interna. Tá? E aqui eu vou adotar o eixo Y como sendo para cá. Então, aqui o Y seria para cima aqui também, né? Então, a minha tensão está variando com Y.
Então, multiplico o meu momento fletor por y e divido pelo momento de inércia em relação ao eixo do meu momento fletor. No caso aqui, ele está meio que um paralelo, perpendicular com o plano aqui, né? Vou chamar de eixo Z. Então, um IZ. E aí eu tenho essa expressão para tensão. Aí, como eu vi aqui, a tensão ela é mais crítica nessa região. Eu vou substituir os valores de Y nessa região. Ah, puta, eu tô meio confuso para ver como que eu sei qual região é mais crítica. Ah, na prática você pode substituir o valor dos dois e você vai ver que aqui na ponta ele vai dar um valor muito maior do que aqui para tensão. Você pode substituir o Y desses dois pontos. Só que você tem que lembrar que esse Y ele é em relação ao centroide da seção que a gente está avaliando. Ele não tem nada a ver com, sei lá, esse eixo aqui. Então vocês vão olhar para essa seção, vão ver o centroide dela e vão multiplicar pelo Y de cima e o Y de baixo. Deixa eu fazer uma análise de sinal aqui também, para ver se eu coloco positivo ou negativo aqui. No caso do F sobre A, eu vou colocar positivo, porque é uma força de tração aqui nessa viga. E para o meu momento fletor, vamos ver aqui. Ele está comprimindo essa parte de baixo, ele está tracionando onde Y é positivo. Meu Y, ele é zero aqui, né? Mais ou menos no centroide da viga aqui. Então, bom, estou comprimindo a parte de baixo, estou tracionando a parte de cima. Essa parte de cima é onde Y é positivo. Então, onde Y é positivo, eu estou tracionando. Então, tração tem sinal positivo. Então, essa aqui vai ter que dar positivo. Então, tensão fica força sobre área, vezes esse momento fletor, que é um MZ, vezes Y sobre Z. E se eu quiser a tensão máxima, eu pego nesse ponto aqui, que seria esse pontinho aqui no nosso anel. E aí o Y desse ponto, ele é essa largura aqui, dividido por 2. Eu vou dizer que isso aqui, sei lá, tem um D aqui. Então, isso vai ser F sobre A, mais, que a gente viu, né? MZ, vou substituir MZ também. A gente já tinha achado. MZ é essa força e o D eu já tinha chamado outra coisa. Espessura aqui. Então, o momento fletor vai ser F vezes D, vezes o meu Y máximo, que é nesse ponto aqui. Vai dar a minha espessura dividido por 2, dividido pelo momento de inércia da viga. Em relação ao eixo Z, que é esse que está furando o quadro aqui. Aí, bom, é isso. Eu acho a minha expressão para tensão. Esse meu momento de inércia, se essa viga fosse circular, por exemplo, e Z, só para... bom, esse momento de inércia para uma viga circular, em relação ao centroide dela, é πr a quarta sobre 4, se eu não me engano. Aí vocês substituiriam esse momento de inércia aqui. E aí é isso. Tá resolvido. Vocês acham a tensão máxima nesse tipo de questão, em que ele dá tipo uma geometria aqui assim, uma estrutura, né? Está sendo tracionada ou comprimida e quer saber a tensão num trecho aqui dessa estrutura. E aí, como essas forças estão deslocadas em relação ao centro desse eixo, vocês vão ter que aplicar
essa tensão gerada pelo momento fletor também. Vocês têm alguma dúvida sobre esse tipo de questão aqui? Eu tenho. Pode falar. Se o outro lado do anel tivesse fechado, a questão ia ser diferente, tipo, a seção transversal ia pegar a área dos dois círculos e o centroide ia ficar, tipo, aonde? Então, se isso aqui fosse fechado... Peraí. Pode usar aqui mesmo. Você não teria momento fletor no negócio, tipo, na real. Se isso aqui fosse fechado assim... como é que... Tipo, isso aqui tá simétrico. Tipo, se você fizesse esse recorte dessa seção aqui... Deixa eu desenhar. Você teria essa rosquinha aqui, uma força F aqui, e você teria meio que duas forças aqui no canto, que já, tipo, você não teria momento resultante aqui, e tipo, você não teria momento fletor nessas regiões aqui. Então, a tensão nessas regiões, esse é só F sobre A, esse F sobre 2 dividido pela área. Você não ia precisar colocar esse MF vezes Y sobre I. Mas, tipo, sempre nesse tipo de questão, nesse capítulo 4 ele vai dar uma coisa que não é simétrica, assim. Ele vai dar ou um corte aqui, né, ou, tipo, uma estrutura assim, ó. Sei lá, um troço aleatório aqui assim. Tá com um F aqui, um F puxando aqui também. Tá ligado? Tipo, sei lá. Tem um buraquinho aqui que tá... Alguém tá puxando aqui, nessas duas extremidades, né? Aí você quer saber a tensão aqui. Aí vai ser a mesma lógica que a gente fez aqui. Você pega uma dessas seções, só que só usa essa teoria porque não é simétrico. Tipo, você tem um negócio assim, você vai ter um F aqui, vai ter que ter outro F aqui, e se só fosse isso, você teria um momento para cá. Então você também tem que ter um momento fletor aqui. E aí esse momento fletor aqui é que gera a tensão MY sobre I, que é o que a gente vê nesse capítulo. Então, tipo, se ele desse uma viga assim, com FF, aí a tensão aqui no meio se calcula normal. Tensão, força sobre área só. Eu não ia precisar usar essa parte. Beleza? Beleza. Obrigada. Ah. Alguém tem mais alguma dúvida dessa parte aqui? Ou de tudo que eu tinha falado antes, sei lá? Tá. Bom, que eu me lembro é isso, então, de questão que pode cair nesse capítulo. Ô, Felipe, Alguém abrir... Opa! e as questões que a gente tem que encontrar o momento de inércia? Tipo, ou que tem, né, várias forças aplicadas sobre uma viga e a gente tem que, tipo, Ah, seccionar tá. daquele jeito para encontrar. Eu não sei se tu chegou a falar disso lá no início. Mas Não, tem questão, tipo, você tá falando... as primeiras, acho que tem a 2 da lista, pegou assim meio sem É uma entender. parada meio assim, né? Tipo isso, tipo isso. Sei lá, um F aqui, e aí ele quer saber a tensão aqui, né? Então, aí nesse caso, tipo, o objetivo é vocês acharem um momento fletor, e a partir do momento que vocês acham um momento fletor nessa viga, vocês usam essa teoria aqui, para a tensão é esse MY sobre I. Então, tipo, nesse caso aqui, vou botar aqui um Dzão,
e aqui um Dzinho. Você quer saber a tensão nesse ponto A aqui. Primeiro você tem que achar o momento fletor que está agindo nessa seção aqui. Então a gente pega, olha para essa estrutura aqui, da direita. Vamos ver o que ela está sentindo aqui. Então, nesse corte aqui, a gente vai ter uma força para baixo. Vai ter uma força aqui. E vai ter algumas reações aqui. Mas deixa eu apagar aqui. Aí, tá. Só com isso aqui, se essas duas forças forem iguais, pelo somatório de força, isso aqui já está dando zero. Então, aqui a gente não precisa ter nenhum cortante, não precisa ter nenhuma força vertical nessa seção daqui até aqui na viga. Mas, só com essas duas forças, se eu não tivesse nenhuma reação aqui, desse lado direito em relação a esse lado esquerdo, essa viga está girando, né, no sentido horário aqui. Então, para o somatório de momento também ser zero, eu vou ter que ter um momento fletor aqui, desse lado esquerdo, que seja igual ao momento gerado por essas duas forças aqui, em relação a qualquer ponto. Eu vou adotar colocar em relação a esse ponto aqui, acho que é mais fácil. Ponto, na extremidade lá da ponta. Esse somatório de momento vai ser... vou colocar positivo nesse sentido aqui. Esse F vezes Dzão menos Dzinho. Tem que ser igual ao momento fletor. Porque eu calculei esse F aqui, né? Seria essa força aqui. Então, o momento que ela gera é ela vezes essa distância, que é Dzão menos Dzinho. Isso aqui tem que ser igual ao meu momento fletor aqui. Então, bom, eu tenho esses valores, já achei meu momento fletor. FD menos Dzinho. E aí, a tensão na viga vai ser esse momento fletor. Seria vezes algum eixo. Vou colocar um Y sobre Z. Só que quem que é esse Y e quem que é esse Z nesse caso? O Y ele está sempre no mesmo sentido do meu momento fletor. Então, nesse caso, eu tenho um momento fletor que está nesse eixo aqui, perpendicular ao quadro aqui. Então, o meu I tem que ser também em relação a esse eixo Z. Está atravessando aqui. E o Y bom, esse momento fletor, ele, tipo, está comprimindo a parte de baixo aqui, tracionando a parte de cima. Então, a tensão gerada por ele varia em relação a esse eixo que eu estou chamando de Y aqui. Que é o Y que eu substituo nessa forma. Então, se eu quiser saber o Y no ponto mais alto aqui, seria o Y nesse ponto A aqui, eu substituo esse Y pelo Y do ponto A. Aí, para calcular o momento de inércia, tipo, ele vai dar uma seção. Tipo, vamos supor que isso aqui é um... Vou jogar mais pro canto. Ele pode dar uma seção aqui. Sei lá, um troço assim. Essa seção tá eixo Y, Z. Tá?
Estou vendo de frente agora a viga. O meu momento fletor vai estar atuando aqui em relação ao centroide dessa viga. C. E esse C também é o meu y igual a 0. Tá. Aí, se eu quiser calcular, por exemplo, o momento de inércia dessa viga, se ela for desse formato aqui, eu teria que saber o momento de inércia de um semicírculo, ou eu posso saber o momento de inércia de um círculo todo, dividir por 2, mas tem que prestar atenção nessa parada de dividir por 2. Acho importante eu comentar isso também, tem muita gente que se confunde nisso. Quando você tem um círculo aqui, você quer calcular o momento de inércia em relação a esse eixo que está passando pelo centro dele, ele é π r² sobre 4. Né? Se eu quiser saber só esse semicírculo aqui, desse semicírculo, vai ser π r² sobre 4 dividido por 2. Só que o momento de inércia que eu tenho que colocar nessa fórmula não é esse. Porque esse aqui é o momento de inércia em relação a esse eixo que está passando aqui embaixo, que era o centroide da circunferência toda. Mas não é mais o centroide só desse semicírculo. O momento de inércia que eu tenho que colocar naquela fórmula é o que passa por esse eixo aqui, que é o centroide desse semicírculo. Então, como é que eu passo dessa fórmula aqui para o centroide do semicírculo, né? Eu teria que usar o teorema dos eixos paralelos, só que meio ao contrário, assim, porque aqui eu sei o momento de inércia de um eixo deslocado, e eu quero saber o momento de inércia dele no centroide. Então, aqui eu tenho o semicírculo, eu tenho o eixo do centroide aqui, x, e eu sei o momento de inércia em relação a x'. E o momento de inércia em relação a x' é esse π r² sobre 8. E o momento de inércia em relação ao eixo do centroide, eu tenho que usar o teorema dos eixos paralelos lá. Ele diz que o momento de inércia em relação ao eixo deslocado é o momento de inércia do centroide mais a distância ao quadrado dos eixos vezes a área dessa seção. Só que nesse caso eu sei o momento de inércia deslocado e eu sei esse d ao quadrado vezes a área. Então, o momento de inércia que eu quero, que é em relação ao centroide ali, ele vai ser esse momento de inércia deslocado, que é metade do momento de inércia da circunferência toda, menos d ao quadrado vezes a área. A área, nesse caso, é a área desse semicírculo, que é r² sobre 2. E esse d é o centroide desse semicírculo. Se eu não me engano, isso aqui é 4r sobre 3π, alguma coisa assim. Ou 3... É alguma coisa assim, eu não lembro, tem que olhar as fórmulas lá. Mas é essa distância aqui do centroide do semicírculo, seria essa distânciazinha aqui, em relação à base dele, é mais ou menos isso, 4r sobre 3π, sei lá. E aí você substituiria isso aqui nesse d, né? Vou botar y barra aqui, porque eu não tenho certeza se é aquilo não. E aí o iz, que você tem que usar na fórmula da tensão, esse x que a gente está calculando aqui, que é em relação ao centroide. O iz final lá, esse x aqui, está em relação ao centroide, ele vai ser
o momento de inércia para o eixo deslocado, que a gente tinha visto que era metade do momento de inércia da circunferência, menos esse y barra ao quadrado vezes a área desse semicírculo. Só que assim, é meio difícil o Júlio cobrar uma questão com semicírculo assim, não é impossível, mas aí vocês podem ou fazer isso ou decorar direto a fórmula de um semicírculo. Que aí é tipo um número meio escroto lá. É tipo 0, sei lá, enfim, sei lá, não lembro quanto que era, mas tem uma fórmula decorada já para esse momento de inércia do semicírculo em relação aos centroides deles. Vocês podem decorar também. Aí, tá, deixa eu ver aqui. A tensão, no final das contas, ela vai ficar aquele momento fletor que a gente tinha achado, que era esse F, vezes a diferença desses dois T's aqui. F, Dzão menos Dzinho, vezes Y. Se eu quiser a tensão máxima, eu olho aqui, ela vai ser ou aqui embaixo ou aqui em cima. Olhando esse momento, eu sei que está comprimindo aqui embaixo, está tracionando aqui em cima. Se eu quiser a tensão máxima de tração, por exemplo, está aqui em cima, que é no caso essa tensão nesse ponto A. Tá? Eu substituo esse Y do ponto A aqui. Seria um Y aqui, né? Não sei se deu para ver. E essa distância aqui é o raio desse semicírculo menos aquele y barra que a gente tinha visto, que eu acho que é 4r sobre 3π. Então, o y máximo aqui seria o r menos y barra, dividido pelo momento de inércia em z, que é essa expressão aqui em cima. πr quarto sobre 8 menos y barra ao quadrado, πr ao quadrado sobre 2. Eu esqueci de perguntar se o Gabriel estava gravando, inclusive. Lembrei agora. Gabriel, você chegou a gravar? Gravei tudo. Ah, show. Show. Tá, aí... então. Aí é isso aí. Essa aqui é a tensão pro bagulho lá. Para esse ponto A aqui. Alguma dúvida dessa coisa aqui? Era isso que você estava perguntando? Tipo, esse tipo de questão aqui, né? Isso. Mas eu confesso que a primeira dúvida que eu tinha não era nem em questão da seção transversal da viga. Era mais também essa questão quando ele coloca tipo o X, né, que é a incógnita do comprimento de uma parte da viga menos o comprimento que ele dá na questão. Tipo, nesse caso sei lá, tem o 0,4 milímetros, se não me engano, é isso. Não, desculpa, 400 milímetros. Só que aí, durante o desenvolvimento, ele coloca X menos, tipo, essa parte bem que o próprio Júlio desenvolve em sala desse jeitinho, só que, porra, eu tenho uma dificuldade nessa parte. Não sei por quê. É tipo esse Dzão menos Dzinho, você tá falando? Exato, porque no final não teria uma incógnita no meio do resultado do nosso momento de... Não, na real. Tipo, O Dzão é a soma dos dois negócios? esse Dzão e esse Dzinho a gente tem na figura. Tipo, ele vai dar isso aqui e vai dar isso aqui. Ou ele já dá direto isso aqui, essa distância. Eu acho aqui. que eu tava vendo o desenvolvimento da lista mesmo. E eu achava que esse X era tipo um comprimento que a gente hipotético, sabe? Tá.
A gente tem Como a se soma fosse dos dois, mas a gente não ia usar o comprimento inteiro da um X viga. aleatório aqui, assim, por exemplo. Exato, um ponto arbitrário. Então, nesse caso, essa expressão que eu estou achando aqui, ela vale para qualquer ponto Da nossa viga. entre esses dois pontos aqui. Entendi. Tipo, entre B e C aqui. Qualquer ponto nessa região vai ter essa mesma expressão para tensão. Porque aqui o momento fletor é constante, né? E o momento fletor aqui é igual a esse binário aqui. Que vai ser sempre isso aqui. Aí não tem nenhuma incógnita. Teria se, tipo, eu estivesse calculando nesse trecho aqui. Mas o Júlio não pede isso, não. Tá. Porque nesse trecho aqui o momento fletor varia e, tipo... enfim, ia ser mais chatinho. Show, obrigadão, tá? Não. Bom, mas alguém tem alguma dúvida? Tipo, por fora, assim, também? Se quiser tirar alguma dúvida específica de questão, sei lá. Show. Bom, acho que é isso então, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acho que essa é a aula. E, tipo assim, eu recomendo que vocês foquem bastante nessa parada de ver o momento de inércia das coisas também. Porque às vezes, tipo, dependendo do problema, pode complicar um pouco. Geralmente o Júlio vai dar uma seção retangular ou, enfim, só um círculo mesmo. Tipo, ele não costuma complicar nisso, mas pode acabar caindo alguma questão mais chata. E é isso, tipo, não vai ter nenhuma questão que vai fugir muito disso aqui. Geralmente cai essa aqui dos materiais. A da força é raro, mas já vi cair também. Essa do gráfico, como ele não colocou na P1... Ah, não, colocou na P1. Acho que não. Tem bastante chance de cair também, alguma de gráfico. Enfim, todas essas aqui, tipo, ele costuma cobrar, principalmente isso aqui, que é bem genérico, tipo, quase certeza que vai ter uma questão exatamente igual isso aqui. Só que, sei lá, girado 90 graus, assim, enfim. Isso aqui com certeza vai ter. E, bom, é isso. Façam as questões da lista 4 também. E na lista 4 eu tentei colocar tipo, todas as variedades possíveis do capítulo 4, porque ele é meio... Tem muita coisa igual. E fazendo todas dessa lista, tipo, vocês vão estar bem show pra prova. Aí é isso, gente. E quanto às resoluções, vocês me fizeram ou vocês pegaram direto de algum lugar? Tipo... Do gabarito, tem algumas coisas ali que eu peguei do Responde Aí. A resolução a gente fez mesmo. Quer dizer, a Naomi fez, eu tipo, ajudei ela, assim. Entendi. Porque na primeira eu fiquei meio confuso com essa questão, tipo, ele mencionava o plano vertical na questão, só que aí quando ele tá fazendo o momento de inércia, né, da seção retangular, ele tá ali trabalhando com o Bzinho, né, que é do eixo paralelo, e o H, que é do eixo perpendicular. Aí, tipo, é porque também tá meio ruim enxergar a foto. Aí o Bzinho, que seria o eixo paralelo, tá equivalendo ao 0,12 milímetros, né? Quer dizer, é 0,12 metros, desculpa. Aí isso estaria paralelo ao eixo X, pelo que, tipo, tá tentando entender a resolução na foto. Peraí, dessa questão 1 aqui, você tá falando? Essa mesma. O que você achou confuso na resolução? Na hora de Bzinho. calcular o momento de inércia, a gente usa, eu não sei qual notação você acabou colocando, mas a gente está calculando em relação ao eixo paralelo, tipo, o comprimento da nossa Então, transversal no eixo paralelo. nesse caso aqui, tipo, essa viga aqui teria essa seção transversal É, que tem tipo dois furos aqui, né? Um retângulo com dois furos, né? sim. Isso eu compreendo. Aí,
você calcula o momento de inércia desse retângulo. Tipo, no caso, o momento aqui está atuando em relação a esse eixo aqui, que tá, tipo, furando o quadro, né? Tá. Que seria um eixo aqui. Um eixo X, no caso. Pode. Enfim, tipo, tem, sei lá, eixo X, vou chamar de eixo Y e vou chamar de eixo Z aqui. Aí, olhando a seção transversal, seria, eita, seria Z, Y e, isso aqui. E aí o momento de inércia, ele tá em relação ao eixo Z. Você calcularia um IZ, tá ligado? Sim. E aí, nesse caso, a gente pega o momento de inércia desse retângulo e subtrai o momento de inércia desses dois círculos. Só que nesse caso não tem nenhum eixo deslocado aqui. Tipo, o círculo também tá, o centro desse círculo também tá no eixo, tá ligado? Teria eixo deslocado se a gente se tivesse um furo aqui em cima, assim. Aí ele estaria deslocado isso aqui. Tá, beleza. Mas aí Essa nesse parte caso, de praticamente fazer a sessão inteira, menos o momento de inércia dos furos, essa parada ficou clara para mim. Foi mais a questão dos eixos mesmo, que na foto ficou meio difícil enxergar. Aí o que você atribuiu como eixo Z, na foto ficou me parecendo um eixo X. Eu fiquei, porra, será que existe essa possibilidade? E aí eu fiquei meio confuso com essa questão, né, do paralelo, do perpendicular, nesse entendi. caso, enfim. Mas nesse caso aqui, é que ele não especifica tão bem onde que tá essa vista aqui, mas essa alturinha aqui, é essa altura aqui, né? Aí esse eixo aqui é o que tá furando o quadro aqui, e o momento fletor pela mão direita tá aqui, né? Aí você calcula o momento de inércia nesse eixo aqui, e não nesse. Suave? De boa. Show. Mais alguém tem alguma parada aí? Show. Oxe.